Agora, a gente já falou assim, Cleiton, a gente já deu a dica das pessoas terem a consciência de que precisa reorganizar. As pessoas falam assim, Josi, ok, olha, eu mapeei, eu reorganizei, eu comecei a cortar algumas dívidas, ok, mas e o que eu faço agora? Depois que eu fiz tudo isso, eu não sei mais o próximo passo a dar. Qual é o próximo passo para a pessoa que já tomou a consciência, se conscientizou realmente de que precisava mudar a sua forma de agir, de gastar, a pessoa mapeou, cortou os gastos, e agora? O que eu faço, Cleiton? Agora é hora de guardar dinheiro, né? De poupar, de pensar nos outros sonhos, né? Sonho um dia em comprar ou trocar de imóvel, né? De se aposentar, por exemplo, né? Tem gente que, ok, vou trabalhar até o final da vida, né? Mas vai falar que não é importante ter uma renda no futuro, né? Uma reserva que traga uma maior tranquilidade. Porque até mesmo essa pessoa pode falar, não quero parar de trabalhar, mas e se ela for parada? Se ela for parada. A gente teve exemplos Entendeu? a curto prazo, né, que a gente precisou parar. O mundo todo precisou parar. Exato. Mas a gente nem levar em consideração que teria isso, Deus livre, acontecer novamente. Sim. Mas os imprevistos acontecem na vida da gente, né? E se a pessoa for forçada a parar? Exatamente. E aí a questão de mudar os hábitos, de falar, olha, eu preciso guardar dinheiro, né? E o guardar dinheiro não é só quando recebe uma bonificação extra, um 13º salário, né? O guardar dinheiro precisa ser algo mensal. Né? Você cuida da sua saúde, né? Diariamente, né? Buscar se alimentar bem, fazer esporte. E o guardar dinheiro é algo que precisa ser feito pelo menos de forma mensal, né? De guardar um pouco, de se pagar, né? Que é um dinheiro que vai garantir uma qualidade de vida sempre, não só qualidade de vida hoje, né? A gente, só vou te cortar um pedacinho, a gente Claro. fala muito assim, o que sobra eu guardo. Eu sei que é fácil a gente falar assim, não, você tem que guardar antes de sobrar. Mas se você for colocar a cabeça realmente para pensar em uma consciência, você faz gastos assim, que fala, puxa, eu não devia ter feito isso. Ou você faz gastos, fala assim, nossa, eu gastei realmente isso. E se você faz isso antecipadamente, tudo bem você gastar na sua vida. A gente não está falando que a vida não é, eu vou repetir, não é para parar de usar, não é para parar de viver. A gente só precisa ter alguns equilíbrios. Se você coloca essa poupança no bom sentido, o guardar no bom sentido antes dos gastos que de repente você faz nem sabe que fez o porquê fez, você vai ver que isso acontece de forma natural com o tempo, né? Exato, Josi. Acontece de forma natural e também, né, quem deixa, por exemplo, recebo dia 30, dia 29 eu vou pegar o que sobrou e vou guardar. Né? Essa pessoa, muitas vezes, ela acaba guardando um valor que não é suficiente para garantir o futuro dela ou as conquistas, né? Tem alguns meses que até mesmo não sobra nada, né? Tipo, não sobrou nada, tá tudo bem, não sobrou nada, né? Simplesmente a pessoa se conforma. E infelizmente, isso é comprovado, pessoas assim, né, com o tempo, elas acabam consumindo, gastando o próprio dinheiro que ela guardou, né, sem antes de realizar uma conquista, né? Simplesmente porque mudou de ideia, porque não tinha um objetivo muito bem estabelecido, né? E aí volta para estaca zero. E eu preciso... Cleiton, então você está falando que eu tenho que guardar 50% do meu salário? 40% do meu salário? Não. Não, gente. Acho que assim, Josi, pra quem nunca guardou, né? Olha, comece com algo, né? Que seja R$ 500, né? 10% da renda a gente costuma falar, né? Para começar, né? Para criar o hábito. Entendeu? Não adianta a pessoa falar, não, eu já vi que 30% é fundamental, eu vou começar do zero com 30%. Não, começa na boa. Cria o hábito, que é o mais importante. Depois de 6 meses consecutivos guardando, que seja 10%. E vendo aquilo lá guardadinho. Sim, a pessoa pode aumentar. Né? Ela, na verdade, né, Júlio, você tem bastante conhecimento. A pessoa que guarda por alguns meses, ou seja, no primeiro ano, ela vê aquele dinheiro rendendo, ela se anima para guardar mais. Ela vai olhar e vai falar, olha, faz sentido eu guardar mais. Vai trazer um prazer. Né? Faz sentido e eu que trabalho realmente no mercado financeiro, a gente vê aquela cifra ali, fala, nossa, eu vendo isso num ano, já consigo realizar tal coisa. Se eu multiplicar isso por 10 anos, eu já consigo realizar tal coisa, juros compostos, tudo isso aqui que eu não preciso, eu falei que eu não ia falar nada técnico com você,
Mas a multiplicação disso no período é muito importante para você realizar sonhos que às vezes você nem achava que conseguiria realizar. Mas guardando aos pouquinhos. Que seja 10% da sua renda, que seja menos, que seja aquilo que falou assim, Josi, tá bom, eu vou começar a colocar um pouco e eu vou ver no que dá. Começa que você com certeza lá na frente vai ver, puxa, eu dei o primeiro passo. O primeiro passo dado, o resto é mais tranquilo. Você, por exemplo, você lembra a primeira vez que você guardou dinheiro, Josi, que você falou, olha, peguei um pouquinho aqui? Cara, eu lembro, mas eu era... eu costumo dizer que mais uma vez eu era privilegiada porque os meus pais, outro dia também comentei, os meus pais tinham o costume, Cleiton, a minha mãe, eu falo os meus pais, meu pai faleceu muito cedo, mas a minha mãe tinha um costume de não fazer dívida. Ela antecipadamente guardava o dinheiro para poder fazer alguma compra. Outro dia que eu brinquei com a Kátia, a família dela era completamente diferente. Então eu tinha esse costume também de, se eu quisesse comprar alguma coisa, não era através de dívida. Cada um tem seu conceito, cada um tem sua vida e tá tudo certo. Foi dessa forma que eu cresci. E aí, quando eu comecei a trabalhar, quando eu trabalhava, eu ficava em casa às vezes, as minhas irmãs saíram para trabalhar mais cedo e eu brincava que eu era escrava Isaura, né? Porque eu ficava em casa só cuidando da casa, fazendo as coisas para elas, mas assim, também vinham gratificações. Sim. Elas compravam roupas para mim, o que eu precisava elas sempre compravam e me davam também o dinheirinho. E aí você falando de renda extra. E quando eu era mais nova também, que eu estudava, eu sempre gostei muito de matemática. E eu fui trabalhar, eu estudava, não trabalhava, óbvio, porque eu tinha questão de casa, ficava em casa, era mais nova, mas eu fui dar aula de matemática para algumas pessoas que moravam perto da minha casa e que iam mal na escola de matemática. Eu comecei a dar aula, eu lembro dos meus alunos, adorava, lembro de todos eles. E aí eu comecei a dar aula e comecei a ganhar meu próprio dinheiro. Era muito bacana. Casa muito com o que a gente está falando. Casa né? tudo com o que a gente está falando. Então eu lembro da forma que eu começava a guardar. E eu guardava, óbvio, naquela época eu não fazia planos a longo prazo. Eu era nova, realmente eu era mais nova. Mas eu trabalhava com essas aulas que eu dava. E eu guardava para comprar. Naquela época eu comprei meu primeiro celular com o meu próprio dinheiro. Que eram diferentes. Hoje em dia todo mundo tem o filhinho, já ganha o celular, né, Gui? Já ganhei o celular ali, nego. Mas naquela época, não. Eu fui atrás e eu consegui guardar. Legal. E aí, esse foi o meu costume de vida. Conseguia, guardava e comprava as coisas. Eu vou até aproveitar para falar, né? No meu caso, né? Eu tinha, acho que 13 anos. Né? Mais novo que eu. Minha mãe dava uma mesada, era bem pequena, assim, né? Para mim, para o meu irmão. E aí, eu comecei a guardar um pedacinho daquele dinheiro, né? Por incrível que pareça. Né? A mesada era bem pequena, eu lembro que na época era coisa de 40, 50 reais, assim, mas eu sempre, quando ia receber a próxima, eu tinha alguma coisa. Né? E eu cresci vendo o meu irmão gastar a mesada inteira na primeira semana. E aí eu comecei a guardar, e comecei a comprar uma camiseta, um não sei o quê. Olha lá. Né? E foi indo, e aí quando eu comecei o meu primeiro emprego, aos 16 anos, eu já tinha adquirido aquele hábito. Aí eu comecei a guardar todos os meses. Quando foi com 18 anos, eu comprei meu carro à vista. Olha isso, gente. Um carrinho simples, era um Chevette, mas estava pago, não entrei em dívida. E ali tudo começou. Que joia, que joia. E olha isso, é uma questão de não precisa ser horrores, não precisa ser mirabolantes valores, mas você conseguiu comprar o seu carro com 18 anos. Olha que tudo. Eu brinco assim, até brinquei um pouquinho com o que eu falei, Gui e Gu. Eu volto a falar, eu não posso reclamar. E você conhece os dois, né? Não posso reclamar. O Guilherme fez uma viagem para o Canadá, e eu falo isso com todo orgulho, pagando com recurso próprio. Ah, nossa, Josi, mas como assim com recurso próprio? É óbvio, né, que em época de ganhar presente aqui em casa... Gente, desculpa, não que tenha que ser tudo, mas a gente é bem resolvido quanto a isso. Então, assim, puxa, eles têm tudo que eles precisam. Eles não têm uma Ferrari na garagem, não tem isso, não. Mas eles vivem bem com aquilo que a gente tem, com o pouco que a gente tem, aquele pouco é muito para eles. Então, assim, quando é época que eu quero presentear, porque, sei lá, aniversário, alguma coisa, então eu sempre guardava um pouco dos valores para eles. Precisa de alguma coisa? Filho, não, mãe, não preciso, pode guardar. Então, foi feita uma poupança no bom sentido, tá?
porque não estou falando mal, mas é poupança no bom sentido. Sim. E aí, na época, um amigo meu que mora no Canadá, Josi, traz o Guilherme, manda o Guilherme ficar aqui um pouco comigo no Canadá. Eu falei, não, moça, a primeira impressão de mãe é assim, né? Não, pelo amor de Deus, a gente não tem nem condição para ir para o Canadá agora. Aí ele virou para mim e falou assim, eu não tô chamando vocês, eu tô pedindo pro Guilherme vir pra cá. Aí a gente brincou e o Guilherme estava perto de mim na época. Eu conto essa história com muito orgulho porque é muito, muito a minha realidade. E aí, na época, o Guilherme, a gente ia para algum lugar e ele falava assim, vou comprar um jogo, alguma coisa. E eu sempre ensinei, filho, deixa para usar o valor quando realmente você precisar. Isso foi na época, a gente fez uma premiação para ele tinha um dinheiro guardado. E aí foi assim, filho, eu saía, mãe, eu quero comprar tal coisa. Eu falei, filho, tem certeza que quer comprar? Deixa para quando realmente precisar. Aí, quando o meu amigo falou assim, deixa o Guilherme vir aqui, a gente conversou com o meu amigo é muito fã do Guilherme. Aí eu falei, não tenho dinheiro para ir. Aí a gente desligou a ligação e tal. Aí o Guilherme falou assim, mãe, sabe aquele dinheiro que você fala que é para eu usar sempre quando eu tiver uma necessidade, quando eu tiver algo importante, eu quero usar. Aí ele foi para o Canadá. Eu falei, eu não tinha mais nem o que falar, né? Contestar. E ele foi para o Canadá. Óbvio que assim, não foi só esse gasto, mas eu falo que ele realmente pagou a passagem dele com o dinheiro dele. Óbvio que eu tive que contribuir com outras coisas, mas é isso, a importância da gente guardar, e gastar com aquilo que realmente traz um benefício próprio. Se ele não tivesse realmente esse valor acumulado, talvez eu usaria isso como uma desculpa para ele não ir mesmo, mas aí quando ele falou que ia pagar, eu não tive, foi um checkmate, né? Ao mesmo tempo que deu um orgulho, né? Deu aquele medo de mãe. Medo de mãe, mas deu um orgulho, né? Mas foi a maior, eu acho que foi na época dele, né, que era uma criança, praticamente ele foi com 13 anos. Pensa numa criança fazendo isso, eu acho que foi uma das coisas mais benéficas para a vida dele. Mas por conta de organização, por conta de ter ali na hora certa e ter a oportunidade e aproveitar a oportunidade. É isso. É isso? Coisas que a educação financeira proporciona. Uhum. Vou te fazer uma última pergunta, para não ficar muito extenso. Só que a gente... eu sou chata, né? As pessoas falam, você tem que perguntar isso para as pessoas. Eu pergunto que é só para deixar gravado, para eles não desistirem depois. Você vai voltar para a gente falar outras coisas. A gente vai marcar um dia para a gente juntar com a Kátia e falar sobre renda extra. Mas tem outros assuntos assim. Gente, se vocês tiverem algumas dúvidas, nesse primeiro momento a gente está falando de uma forma mais básica, mais introdutiva, mas a gente quer se aprofundar muito mais. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar algumas coisas, me mandem, por favor. Depois eu vou te passar a tua rede social. Sigam esse menino aqui que vocês vão ver que é uma maravilha, dá dicas simples, legais e que realmente você consegue fazer. Daqui a pouco eu vou pedir para você passar a sua rede social. Eu vou te fazer uma última pergunta, mas você vai voltar. Claro. Só como brincadeira também. A gente já, então, mapeou, a gente já tomou consciência, a gente já organizou e a gente já começou a guardar. Aí eu passo numa vitrine e vejo aquele vestido maravilhoso, lindo, nossa, cheio de coisas que eu sempre quis, mas eu não vou precisar dele muito agora não, tá? Vou comprar porque eu acho bonito. Eu posso fazer isso? Eu posso sair da trilha? A cara brava dele, ele já fez assim, ó. Eu acho que você mesmo respondeu, né, pra mim, né? Aquelas 3 perguntas clássicas, né, em finanças, né, de olhar e falar, olha, eu posso comprar isso, né? Vou conseguir pagar, não vou me endividar. Uhum. Aí, digamos que eu passei por essa pergunta, porque eu tô guardando aquele dinheirinho lá, né? Era para outra coisa, mas eu vi o vestido. Então, pode, dá para pagar, precisa, precisa, ele vai ficar só parado, né? Não vai prejudicar o nosso real objetivo. Vai tirar do foco. Se não vai, né, eu vou continuar guardando um valor por mês, né, que eu me comprometi, vou usar, tudo bem. Se eu realmente fosse usar o vestido. Exatamente, se vai usar, ótimo. Né? Mas por impulso, para quê? Por impulso não há necessidade, né? É o que atrapalha, esses impulsos que atrapalham os nossos grandes projetos de vida, né? Tem alguns momentos na vida que a gente tem que saber falar não, né, para algumas coisas, senão a gente vai falar não para nós mesmos. Exatamente. Ter só o impulso naquele momento e a gente às vezes se pega com tantos problemas na vida ou com tanta correria que a gente faz assim, vou comprar não porque é bonita, porque isso... Depois chega em casa e fala, para que eu comprei isso? Por exemplo, igual quando tem Black Friday, né? Tipo, olha,
tá chegando a data, vai rolar umas promoções. Faz uma lista do que você precisa. Né? Olha, eu vou aproveitar para comprar os presentes dos filhos um pouquinho mais barato. Estou precisando de um tênis para ir fazer uma atividade física. Estou precisando mesmo. Exato, entendeu? Você já faz um planejamento. Então, ok, você foi lá, definiu 5 itens, né, que você está precisando. Apareceu algo mais barato, mas está fora da lista. Né? Consciência. Você vai comprar o que você precisa. Né? Se não adianta. A gente vai sair comprando tudo que a gente acha legal e a vida vai passando. Cuidado com as promoções, né? Porque às vezes as promoções só valem para quem está vendendo e nem para quem está comprando, porque você compra as coisas em toca lá na tua casa. É a mesma coisa que eu utilizo muito promoções quando eu vou ao mercado. Tem algumas coisas que a gente sabe que a gente usa, né? E não estraga. Você vai fazer uma compra normal do mês e tem lá, vou chutar qualquer coisa, um óleo que você sabe o preço, que você tem que saber o preço para saber se é promoção mesmo ou se é enganação. Sim. E o óleo que você realmente pagava, vou chutar aqui, R$8, agora está por R$5,50, R$6. Você sabe que você utiliza realmente aquilo. Você pode comprar não só para aquele mês, porque o preço realmente está adequado como promoção. Mas também não adianta você comprar um monte para fazer um estoque que vai perder validade, algumas coisas perdem validade, ou que com o tempo a inflação também vai comer aquele valor, Perfeito. Então não faz sentido. Mas a promoção, primeiro você tem que saber se é realmente promoção, entender o preço, acompanhar o preço, se você realmente vai usar, se não vai estragar, o que mais que a gente pode pensar em realmente aproveitar como se for a promoção e não uma enganação? Aproveitar de forma consciente, Consciente, né, é uma promoção, a gente precisa, né, não vai atrapalhar o nosso orçamento. Não vai atrapalhar, entendeu? Ótimo. Que adianta eu comprar em promoção e ficar devendo no banco? Exato. Não é promoção. Entendeu? Entrar no cheque especial, muito bem lembrado. Exatamente. Realmente... E que fique claro também, né, Josi? Nós não somos seres supremos que nunca acaba de vez em quando comprando alguma coisinha, né? Que às vezes a gente acaba dando uma exagerada, é comum, né? A gente erra, como todo ser humano, né? Porque a gente tem esse conhecimento que, eventualmente falando, a gente não olha algo, acabei comprando isso daqui sem precisar, né? Olha que legal você falar isso. A gente tem o conhecimento, a gente tem a consciência disso, mas nós somos seres humanos. Nós não somos robôs que não erramos. Perfeito, perfeito. A gente tem toda essa conscientização, mas até em alguns momentos a gente cai também nessas roubadas da vida. Normal. Mas aí é arrumar a rota. É isso, né? Bom, caiu, né? Viu que exagerou, não vai se acostumar com aquilo, né? É normal, né? Eu sou ser humano, eu vou errar todo mês. Aprende, né? Entendeu? Aprende. É isso. Cai em algumas... A gente cai, sim, em algumas coisas, mas se a gente encara... Eu falo sempre também isso. Se a gente encara o erro, assimila que errou e fala assim, tá bom, eu vou tentar melhorar da próxima vez, muito provável que você realmente não erre novamente. E se passa um tempo, você erra de novo, como que fala? Corrige a rota e segue. É isso. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, de todo coração, esse menino aqui é como se fosse meu filho. É um carinho que eu tenho por ele muito grande. Pela clareza que ele faz as coisas, pela sinceridade que ele cuida das pessoas que ele atende, pela responsabilidade de vida que ele tem pelo ser humano, por tudo. Então, assim, com todo respeito, sou apaixonada por ele, amo de todo coração e eu gostaria que você voltasse, por favor. Eu volto mesmo se você não me convidar. Muito obrigado pelas palavras, tenho um carinho enorme por você. Uma pessoa que me ajudou bastante, que eu aprendo com ela. Você vê. Entendeu? E vamos juntos aí nessa construção. Na ajuda ao próximo. Na ajuda ao próximo, levar educação financeira para as pessoas. Aprender também, né? Aprende muito. A gente fala, quando a gente ensina, a gente aprende mais, né? Muito. Muito mais. Muito. Me fala as suas redes sociais, por favor, para vocês, por favor. Eu vou simplificar para vocês. Segue @finanças.vc no Instagram, que tem dicas diárias lá de finanças pessoais, investimentos de uma forma bem descomplicada, bem didática, interativa. Quem tiver dúvidas também, fica à vontade que eu vou responder. Não é robô, não é assessor. É ele. Eu mesmo vou lá responder para vocês. É ótimo, isso é maravilhoso.
que ele realmente fala, ele recebe, ele responde, ele tem um carinho de responder. E se você mandar dúvidas para ele, a gente vai vir também, às vezes, aqui responder essas dúvidas. A gente junta algumas e vem responder aqui para você. A gente vai fazer um monte ainda. Às vezes a gente vai vir aqui só para responder e só para tirar dúvida. Show. E por aí. Viu o compromisso desse meu querido? Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada. Obrigado. Um abraço.